A Lu que vai trazer a palavra para nós nesta manhã. Eu brinco com ela sempre, gente. Eu sempre fico perguntando: que água você toma? Fazem 30 anos que eu conheço a Lu. Se você pegar foto de 30 anos atrás, é a mesma Lu. Né? Eu sempre brinco. Do Júnior a gente não fala o mesmo, né? Mas da Lu a gente pode falar, né? O Lu está lá na fundação hoje, representando a igreja, fazendo o culto lá com eles. E está lá cumprindo a missão que Deus tem colocado no coração dele. Pai, nós oramos pela Lu, para que ela compartilhe a palavra do Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dela, na mente dela, que ela possa agora, pela unção do Teu Espírito, transmitir à Tua noiva, transmitir à Tua igreja. Pai, nós abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra. É isso, Pai, que nós nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Como você é bonzinho, Kleber. Os seus olhos são bons, né? Tudo vai ficar bom. A paz, queridos. Bom estar com vocês. É uma honra poder estar aqui ministrando ao Senhor, a vocês. A palavra de Deus fala que se você veio buscar o Senhor, Ele jamais vai nos despedir de mãos vazias. Então, se você veio aqui hoje com a intenção de buscar o Senhor, saiba que Ele vai falar ao seu coração, como Ele tem falado ao meu. E era para a pastora Alana estar aqui, nós trocamos, né? E deixa eu pegar meu papelzinho aqui. E queria ministrar com vocês algo que Deus tem falado no meu coração durante esse mês. Foi mês retrasado, que a gente esteve reunido em liderança, e toda vez que eu acaba um culto que eu ministro, eu desço já falando: Senhor, o que o Senhor vai querer falar da próxima vez? Que não quero nunca ser eu a falar, mas o Senhor. E aquele dia a gente estava reunido aqui, na segunda ou na terça, nós estávamos orando, um momento muito gostoso de oração por vocês. E o Senhor falou: você vai falar sobre a viúva de Serepta. E assim, não era nem o que... Assim, que às vezes Deus vai dando coisas para nós, e eu vou anotando, e Deus vai dando palavras, mas aí eu fui estudar esse mês e me dedicar a isso. E eu queria que vocês abrissem em 1 Reis. 1 Reis 17:7. E é tão bom quando Deus fala assim, você tem uma certeza e uma convicção de quando Deus fala no seu coração, porque aí Ele vai falando. Nossa, ainda hoje de manhã, era 6h30, 7 horas, eu estava lá orando, e o Senhor ainda falando coisas em relação a isso. Fala assim: a viúva de Serepta. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo meu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhes disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha do azeite não se acabará, e o azeite na botija não secará até o fim que o Senhor fazer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera.
E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente ele parou de respirar. E a mulher clamou a Elias: que foi eu que te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou nos braços, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxe também desgraça para esta viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer seu filho? Então ele deitou sobre o menino 3 vezes e o clamou e chamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo e entregou-o à mãe e lhe disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. É lindo esse texto. Eu sei que nós estamos falando de Jesus, nós vamos entrar nisso aí, mas toda a palavra, ela aponta a Jesus. Toda ela. Se a gente for pegar Velho e Novo Testamento. Aqui conta a história de Elias, que estava sendo ameaçado e fugindo, e Deus falou assim: ó, vá para casa dessa uma viúva. E foi me chamando muito a atenção, porque esses dias eu estava no salão e eu tenho uma vizinha que ela ficou viúva. E eu fiquei sabendo, não fiquei sabendo no dia da morte, ou quando eu fiquei sabendo, já mandei recado, ela foi lá em casa. E nós ficamos conversando. Gente, é muito triste ser viúva. Nada que você fala consola. Mas mais do que isso é a burocracia de papéis, tudo é preso, a pessoa fica à mercê de INSS, uma burocracia. Vocês não têm noção e eu nem quero ter. E agora fiquei imaginando, como eu já estava assim com esse negócio da viúva, eu fiquei imaginando essa mulher num tempo muito mais difícil, onde a mulher não trabalhava, onde tudo era muito difícil, ela ficou viúva. Mas uma coisa me chamou muito a atenção, ela catava gravetos. E o Senhor falava assim: quantas vezes nós estamos assim, catando graveto? Talvez você esteja aqui, querido, você está catando uns gravetinhos, fala: Senhor, olha que condição que eu me encontro. Quantas vezes, né? A gente cata, não sei qual graveto, mas está ali especificamente 2 gravetos. Acho que ela não tinha nem força para pegar lenha. Era gravetos que ela catava. Ela estava sem esperança e esperando o pior. Porque as palavras dela disse isso: ó, eu vou fazer isso e vou morrer. Quantas vezes a gente não está assim, né? Outro dia a gente foi no shopping, eu e o Júnior, depois eu até falei: nossa, a gente precisa se corrigir nisso. Nós encontramos um casal que fazia muito tempo que a gente não via. E ficamos ali conversando. Gente, vocês sabem qual foi o assunto? Que tristeza. Médico, doença, dor na perna, dor disso, dor daquilo. E ficamos ali, ó, perdemos o nosso tempo, mais de 40 minutos, falando coisas. Assim, eu falei: Júnior, a gente precisa mudar nossas palavras. Precisamos mudar. Imagina, a gente perdeu um tempo, a gente podia ter falado mais de Jesus. E ela falando do problema dela, e ficamos ali, mas amém. Então, assim, aquilo que ela estava vivenciando era real. Era real. Eu fiquei pensando, me olhando aquela viúva que estava lá no salão, a gente conversando, eu fiquei pensando na situação dessa viúva, numa época muito mais difícil. Só que existe uma coisa, gente: catadores de graveto recebem visita do céu. Você vai receber visita do céu. Você vai receber. Porque nós temos recebido. Não importa a dificuldade. Não importa a situação que você esteja. Aí o que aconteceu? Deus fala assim: eu ordenei que uma mulher. Então ela estava orando. Eu disse: eu nunca tinha me atentado, né? Eu ordenei. Só obedece uma ordem quem está orando. Ele ordenou a uma mulher. O Senhor está falando a mesma coisa para nós hoje, né?
eu fiquei pensando também assim, às vezes, até coloquei assim, Deus vai na contramão daquilo que a gente ora. Você está orando por uma coisa para ser do jeito que você quer. E não acontece do jeito que você quer. Porque se Deus deu ordem a que ela fizesse isso, ela devia estar orando e Deus falou, você vai fazer isso. Não fala se ela contestou ali. Eu creio que não, porque ela obedeceu. O que ele falou? Você vai servir, mas ela não tinha. Então, não parece contraditório? Olha, eu estou precisando, mas Deus falou, você está precisando, mas você vai dar. Você sirva. Esse é o nosso papel. Servir. Deus falou, faça o mesmo. Ele ainda fala a mesma coisa, sirva. Não importa a situação que você se encontre, sirva. Esse é o papel do cristão. Sabe, porque essa geração de hoje é uma geração que só quer receber, gente. Só quer receber. Eu vejo lá em casa. Você pedir para lavar uma louça é um sufoco. Vai todo mundo almoçar hoje lá. Quem lava a louça? O Júnior. Gente, sem brincadeira, das 6 horas da tarde nós ainda estamos mexendo com cozinha. Entende? Assim, é uma geração que quer receber. Quer receber, quer receber, quer receber, quer receber. Mas esse não é o que o Senhor tem. Porque Jesus serviu. Tudo que você for ver, todo mundo serve. O profeta deu uma palavra de cura para ela. Não temas. Não temas. Não temas você. O que tem te dado medo nesses tempos? Você tem tido algum medo? Você está aqui nessa manhã, você que está assistindo, não temas. O Senhor te ouviu. E se Ele está te dando uma ordem, cumpra. Cumpra essa ordem. Ainda, glória a Jesus. Ainda que pareça contraditório, fala o Senhor, porque você pode até falar, mas eu estou falando, gente, eu não tenho. Ela falou, eu não tenho nada, vai lá e faz um bolo. Então ela tinha. É que a situação nos faz ver que a coisa está muito ruim. Porque ele falou, vai lá e faz um bolo primeiro para mim. E depois faça para o outro. Outra coisa que me chamou a atenção, o fato dela estar ali, de Elias estar ali, não impediu do filho dela morrer. O fato de nós termos Jesus não impede de que as lutas venham, gente. Não impede. Isso nós temos que ter no nosso coração. Mas eu sirvo a Deus. A gente escuta tanto isso. Amém, você serve a Deus, mas Elias estava ali. A palavra de Deus fala, eis que estarei convosco todos os dias. É no dia ruim, é na dificuldade, é no que tem que ser. Aí o Senhor me falou uma frase que eu fiquei assim, eu estava lavando louça, e o Senhor falou assim, cadê? Tudo começou com um bolinho e terminou numa ressurreição. Começa servindo. Começou com um bolinho, terminou com uma ressurreição. O pastor estava falando ali, né? A hora que ele estava testemunhando, sabe? A pastora e o pastor já serviram muito bolinho para mim. Muito bolinho para mim. E hoje ele está colhendo uma cura. Sabe? Quando você serve alguém, você recebe. A minha casa, assim, é uma casa que eu gosto muito de receber. Gosto mesmo, assim, passou muita gente. Eu me lembro de uma missionária que foi em casa, veio um monte de missionários da Jocum aqui, e a pastora falou, você não pode receber na tua casa? A gente estava numa pindaíba, mas a gente disse sim. Falei, não, vamos receber essa pessoa, essa missionária. Ela chamava Célia, eu jamais vou esquecer dela. O dia que aquela moça entrou, assim, era uma presença de Deus. Aí o meu cunhado foi em casa, a gente falou, nós vamos receber uma pessoa, mas não contamos nada, assim, como que a gente estava, assim, que era a coisa que tinha era por mês. E ela pegou e o meu cunhado, na hora que estava indo embora, ele falou assim, eu vou te dar uma oferta. Eu lembro na época certinho, R$50 para você comprar coisas para ela. Gente, Deus faz. Eu lembro que eu comecei a chorar, eu falei, glória a Jesus. Eu comprei tudo para ela, parecia um banquete. Nossa, nós tivemos momentos de riso, as meninas lembram disso. Você lembra, Bê? Foi tão gostoso, mas aquela oferta foi para aquela pessoa. Porque, com certeza, ela também já devia ter ofertado bolinhos e mais bolinhos. E, assim, Deus não... Assim, são tantas histórias. Eu me lembro que um dia eu estava no salão, a pastora chegou. Olha, esse bolinho eu não vou esquecer.
Ela chegou, não sei o que ela foi, acho que ela foi pegar uma das meninas. Eu estava com uma cachorra, eu tinha uma cachorrinha chamada Penélope, estava muito ruim. E eu não tinha dinheiro para levar ela no veterinário. Eu lembro, gente, isso mexeu tanto comigo. Ela falou assim, ó, eu estou fazendo um cheque para você levar esse bichinho no veterinário. Ela está sofrendo. E eu falo isso porque a pastora não era chegada em bicho. Ela não gostava. São ordens que Deus dá, são bolinhos que Deus dá. E a minha cachorra ficou muito bem, viveu muito tempo. Sabe, você pode fazer algo. Abra a tua casa. É tempo da gente abrir nossa casa, servir. Aí, nesse mês também, eu recebi uma notícia, assim, eu vi uma pessoa, assim, de uma amiga muito querida que foi consagrada a pastor. Gente, eu chorei muito aquele dia. Porque quantas vezes a gente sentou naquela mesa, tomou suco com pipoca. Eu dei banho naquele pastor. E hoje ele é um pastor. Às vezes você abre tua casa, você está recebendo pessoas que você não sabe lá do futuro. A gente recebe, um dia nós estávamos no bar cruzeiro, chegou um rapaz, eu já ia cumprimentar, oi, eu gosto muito dele, oi, tudo bom, tudo bom? E ficamos ali conversando, como que você está, tal. A hora que nós fomos pagar, ele já pagou. Eu falei, mas por que você fez isso? Porque, nossa, vocês já fizeram tanto, vocês abriram tanto sua casa para mim. Você entende? Eu não estou falando que a gente fez porque a gente é legal. Não, gente, é porque é a graça. Deus não olha para mim, para o Júnior, Ele olha para quem você está recebendo. Quem você está recebendo na tua casa? Às vezes, vizinho. Agora, uma coisa que o Senhor falou, sirva. Sabe, às vezes, para quem que você tem que fazer um bolinho? Teu marido. Que está te pensando, nossa, essa semana o Júnior me irritou. Gente, essa semana ele conseguiu me irritar, mas aí eu peguei e saí. Eu estava tão irritado, falei, eu não vou brigar, ele está de férias, é um direito dele, eu não vou brigar. Dei um perdido. E às vezes, quando você está assim, você tem que dar um perdido. Dei um perdido. Aí eu fiquei ali orando no carro, em línguas, falei, Senhor, me muda, porque a minha oração é sempre, Senhor, me muda, me transforma, me muda, Senhor, muda meu coração, que coração rançoso, que coisa chata, não quero ser chato. Deus falou, vai lá e compra 3 camisas para ele. Gente, é na contramão. Aí ele achou assim, ele viu que eu saí meio irritada, aí ele já vem justificando, né? Porque eu estou arrumando a casa, pintando, ele adora pintar. E eu queria sair com ele. A minha irritação era assim, ele estava pintando a casa e eu queria passear com ele, queria ter um tempo com ele. E ele queria finalizar os retoques da casa, da pintura da casa. Então, assim, é uma coisa boa dele e é uma coisa boa minha. Então, quem vai ganhar nisso? Quem, gente? Aí fui orar, falei, Deus. Aí o Senhor vai lá e compra 3 camisas. A hora que eu cheguei, já tinha me acalmado. Aí ele veio, tomou um banho, não sei onde a gente ia, no mercado. Eu falei, ó, comprei para você. Ele, nossa, mas 3 por quê? Eu falei assim, porque você tem feito bastante por nós. Olha o bolinho, gente. Deus prova a gente. Você tem feito tanto por nós. Você só compra as coisas para nós, você só vê nós. Comprei 3 camisetas. Ele pôs na hora. Você entende? Deus vai na contramão. Sirva teu marido, sirva teu pai, tua mãe. Às vezes teu pai e tua mãe é difícil, sirva. Eu me lembro de uma época que ele estava numa depressão bem grande, que ele estava trabalhando num serviço, estava muito difícil. Muito difícil. E ele chegou assim, ele estava tomando medicação mesmo, controlada. Ele foi falar para o chefe dele que ele não estava bem. Sabe o que o chefe dele falou? Aumenta a dosagem do remédio. É muito humilhante isso. Eu cheguei e o Espírito Santo falou para mim, você vai preparar um café da tarde na hora que ele chegar. Aí ele estava assim, é muito difícil ver ele chorando, assim, ele chorava, que ele precisava dar um rumo e fiz aquele. Ele falou, mas com o que você comprou isso? Aquele dia apareceu uma cliente, tudo que eu recebia daqueles clientes, eu preparei o café da tarde, falei, vamos tomar o café da tarde. Tudo que ele gostava. Aí ele ficou ali, comeu, ele falou, nossa, mas você que saiu para comprar para mim? Eu falei, vamos tomar o café da tarde. Aí ele começou a falar, eu falei, Júnior, vamos fazer o seguinte, dá um passo. Se a gente tiver que voltar a comer abobrinha, a gente vai voltar. Se a gente tiver começar do zero, a gente vai voltar. Mas dá um passo. Mas são bolinhos, gente. São bolinhos.
sabe? Então, assim, eu gosto muito de receber essa semana. Aí, nesse meio tempo, tinha uma pessoa que eu estava muito tempo querendo sentar e conversar e papear com ela, ministrar sobre essa pessoa, e nunca dava. Aí, por um dia, no final do culto, eu falei, essa semana eu vou na tua casa. Glória a Deus, vamos. Foi tão bom. Nós passamos a tarde falando as coisas de Deus. Você tem o que dar. Essa mulher foi lá, fez o bolinho, alimentou um profeta e teve uma ressurreição. Você vai ter a ressurreição na tua casa, do teu sonho, dos teus parentes, eu não sei, do teu emprego. Sirva teu chefe. Difícil, né? Sirva teu chefe. Então o Senhor foi ministrando isso. Aí eu estava assim, aí eu fico naquela assim, sou muito Caxias, o tema é Jesus, o tema é Jesus. Eu falei, Senhor, eu quero andar conforme, na obediência do que Deus tem dado, pastor Kleber. O tema é Jesus, vamos lá. E comecei a falar, Senhor, me dá no Novo Testamento algo que encaixe com essa passagem. E estavam um dia as crianças em casa, férias, uma delícia. Eles em casa, eu estava fazendo devocional com eles e dei massinha para eles montarem o devocional. O que eu comecei assim? Falei, o que eu vou falar para eles? A Helena é pequenininha, então tem que ser uma coisa bem que ela entenda. Falei, uma palavra que sempre eles vão entender. Falei de Zaqueu. Aí o Júnior não fala de Zaqueu semana passada, não foi? Vocês lembram? E a gente, isso aqui, isso é uma só carne. Eu não tinha falado para ele, ele não tinha falado, e era mesmo. E o Senhor me falou sobre Zaqueu. Eu queria que você abrisse em Lucas. XIX. Lucas 19 fala assim, Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, ele não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, lhe disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E de que alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhes disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Eu sei que o Júnior falou de uma forma de Zaqueu, mas eu olhei o Zaqueu com outro olhar, de um homem que queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Aí, o contraponto que eu queria ver, uma pobre e um rico. Um homem e uma mulher. 2 realidades diferentes, um rico, um pobre. Não é? Dificuldades, conflitos. Mas uma coisa, os 2 serviram sem questionar. Serviram sem questionar. Então, às vezes, não é o modo com que você vive que vai falar, Lu, eu não sirvo porque não dá. Você vê a minha casa, você vê a minha vida, você vê a minha correria. É tempo de nós abrirmos a nossa casa, gente. Jesus gosta disso. Se ele não gostasse, ele não teria pedido para Zaqueu. Ele gosta disso. Zaqueu foi ver quem é Jesus, mas Jesus já tinha visto Zaqueu, é tempo. Porque ele vê um coração. Ele vê o nosso coração. Ele vê o teu coração. Aí uma coisa que me chamou, ele falou assim, desça o quê? Depressa. Mas olha que tremendo, olha como que as coisas se ligam. Fala assim, desça depressa. E para a mulher de Sarepta, o que ele falou?
vá imediatamente. E depressa também. E aquilo eu fiquei ali orando, Senhor, louvando, para o Senhor, por quê? Porque nada na palavra passa despercebido e está ali por uma causa. Por que depressa? Podia ter falado, desça, Zaqueu. Elias, vá até lá, mas tudo imediatamente. Aí o Senhor falou assim, existe um senso de urgência. Existe um senso de urgência. Jesus tem urgência de estar conosco. Ele quer uma urgência de estar com você, de estar na tua casa, de estar na tua vida, de estar na minha vida. E nós precisamos entender essa urgência. Mas muitas vezes nós não temos essa urgência em estar com o Senhor. Nós não temos. Nós temos urgência em fazer, em correr atrás das coisas, correr atrás do prejuízo, em fazer, né, igual o Júnior lá, pintar, igual eu, de me irritar. A gente tem urgência de tantas coisas, de um monte de coisas que são lícitas. São lícitas. Mas o Senhor tem urgência de estar com você. Ele tinha urgência, ele sabia da necessidade daquela viúva. Sabia do que ela estava passando. Eu preciso mudar a história dela. Eu preciso mudar a história de Zaqueu. Eu tenho uma urgência de estar, eu quero mudar a tua história. Ele quer mudar a tua vida, ele quer mudar a tua casa, ele quer mudar a minha casa, ele quer mudar a minha vida. Tem uma urgência no coração de Deus e a gente precisa, como igreja, responder ao Senhor, sim. Sim, Senhor, eu te recebo. Sim, Senhor, eu quero estar contigo. Sim, Senhor, eu quero poder ouvir o que o Senhor está falando. Zaqueu foi tocado na área em que ele mais valorizava, que eram as coisas. O que mais você tem valorizado? É ali que Deus vai tocar. E aceite que toque, porque vai ser bom para você. Ele foi tocado na riqueza, mas ele deixou Jesus tocar nele. E a gente não sabe qual foi o diálogo dentro daquela casa, nem na casa, porque eu creio que se Elias também não ficou lá sem falar nada, e também creio que Zaqueu não ficou ali. O diálogo em si não fala, mas se fala, a palavra fala do quê? Da atitude. Porque o diálogo você vai ter se você tem uma comunhão com Deus. Deus quer ter um diálogo com você que não vai ter comigo, que não vai ter com outro. Entendeu? Então o diálogo em si não, mas é o pronto atendimento. Senhor, eu quero te receber na minha casa. Senhor, eu quero fazer um bolinho. Senhor, eu quero servir com o que eu tenho. Senhor, me mostra o que eu tenho. Porque às vezes a cegueira é tanto que a gente acha que a gente não tem. Ninguém é tão pobre que não tenha nada. E nem tem um rico que não possa. É tão rico, só tem. É tão pobre que só tem dinheiro. Existe essa realidade. Eu vi uma vez uma coisa que falava assim, ó, a restituição de Zaqueu, olha que legal isso aqui. A lei daquela época era assim, se você, ó, estava aqui, a restituição de Zaqueu, devolver o dobro, era assim, se você estava devendo, a lei espontânea, bastava você devolver o dobro daquilo que tinha sido tirado. Era a lei espontânea. E aí, se você não fosse espontâneo, aquilo seria forçado. Aí, se você não quisesse devolver aquilo, você teria que devolver 4 vezes mais. Zaqueu fez uma coisa forçada espontaneamente. Achei isso muito legal. Ninguém forçou ele a fazer. Ele poderia ter devolvido 2 vezes. Morria ali, ele estava cumprindo a lei. Mas ele fez além. Deus chama a gente para fazer além. Porque Jesus chamou ele. Ele foi curado na identidade dele. Ele foi curado. Jesus viu. O fato de Jesus olhar para ele com um olhar diferente foi suficiente. Aí a última, uma das coisas também que eu vi. As 2 realidades, o homem, a mulher, o pobre, o rico,
as duas realidades fizeram eles olhar o outro. Qualquer realidade que você esteja vivendo, para de olhar para você e olhe para o outro. Né? A viúva viu o profeta. Zaqueu viu quem? Quem ele tinha lesado. Sempre que você está com Jesus, se você quer medir se você está com Jesus, é se você está olhando para o outro. Não importa quem. E muitas vezes, a maioria das vezes, é os da tua casa. A maioria das vezes. Para finalizar um versículo, Lucas 4. Aí, olha aqui que eu achei. Lucas 4, 25. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel do tempo de Elias. Quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Havia muitas pessoas, havia muitas viúvas. Era um país de guerra. Ele só foi enviado. Por que ele só foi enviado? Porque Deus só encontrou nela um coração pronto a servir, a hospedar Elias. Essa viúva era diferenciada. Vamos pôr para hoje. Vamos pôr lá para Zaqueu. Havia muitos cobradores de impostos, mas Jesus viu Zaqueu. Havia muitas mulheres divorciadas naquela época, mas Jesus viu a mulher samaritana. Já tinha sido 7 vezes divorciada. Então, será que Jesus pode falar a mesma coisa hoje? Havia muitas pessoas sobrecarregadas, mas eu enviei a você. Como que você é? O que te define hoje? Qual a tristeza que te define? O peso que te define? Havia muitos aflitos, mas Jesus foi enviado para aquela pessoa. Então, existem muitas pessoas na cidade, mas o Senhor trouxe você aqui hoje. Ele trouxe você aqui hoje para ouvir isso, para dizer, não temas. Eu sou contigo. Não vai ser do seu jeito. Faça um bolinho. Sirva. Eu sei que não é fácil. Sei como que para eles não foram. Mas, gente, essa é a palavra. Mês inteiro meditando, se foram tantas coisas eu anotei, mas eu pedi muito ao Senhor para falar o que o Senhor tinha. E muitas coisas vieram de muitas pessoas que nós abrimos a nossa casa para servir. E essa semana uma pessoa ligou e falou assim, eu quero ir na tua casa, preciso conversar. Nossa, na hora a gente estava cansado, eu falei, não, mas amém, porque, gente, as pessoas vão querer ir até você. Você tem um bolinho para dar, você tem uma palavra para dar, você tem um conforto para dar. Lembre-se, você pode estar recebendo um profeta. Lembre-se, você pode estar recebendo um pastor. Quantas vezes o Kleber teve lá em casa? Olha, hoje recebemos um pastor. Eu lembro direitinho quando eu cortava o cabelo da Gabi. Ela me emprestava o cabelo, era a minha cobaia, tadinha. Tinha um cabelo comprido, tinha que aprender a cortar Chanel. Ela me emprestou. Quantas vezes, quantas pessoas, eu não quero jamais que a minha casa se feche. É um tempo de Jesus nas casas. Jesus quer que você abra a tua casa. Eu queria que você curvasse a sua cabeça.